Os sorrisos que você vê no rosto deste pai eram supostamente apenas uma fachada, escondendo uma realidade muito mais sombria, de acordo com a polícia do Texas. A esposa dele, mãe de seus filhos, está morta. E ele não está apenas sendo acusado de assassinato. Essa história vai além disso. O que a polícia diz que ele contou para eles, supostamente tentando despistá-los, quando bateram à sua porta. E o que esse suspeito de assassinato teria dito à própria mãe nos momentos após a polícia afirmar que ele se tornou um suposto assassino. Estamos acompanhando o caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Eliana Begani, uma mãe texana, deveria se encontrar com uma amiga para o café da manhã na quarta-feira passada, mas ela não apareceu para o café. E quando essa amiga não conseguiu entrar em contato com ela, e então ela descobriu que a mãe de Eliana também não conseguia entrar em contato com ela. Elas ficaram nervosas e chamaram a polícia. E essa ligação levou ao que parece ter sido uma troca assustadora entre os policiais e o homem que você vê aqui com Eliana. Seu marido há mais de 7 anos, Jake Begani. Agora, Eliana e Jake, eles também são pais. Eles têm 2 meninos pequenos de 2 e 5 anos, o que é simplesmente de partir o coração. E apenas 3 dias antes da morte de Eliana, foi isso que Jake postou na sua página do Facebook. Um vídeo de montagem mostrando o que parece ser uma família perfeita reunida, comemorando o aniversário de um dos meninos. E ao olhar para essa postagem, há fotos de Eliana na montagem e fotos de Eliana e Jacob juntos. E, à primeira vista, parecia que estava tudo bem. No dia 22 de julho, ele também postou outro vídeo de montagem com fotos de Eliana. É uma montagem de imagens deles juntos ao longo dos anos, como essa família é unida. Agora, nunca é fácil entender como alguém que parece ser tão amoroso poderia supostamente ter a capacidade de fazer o que a polícia do Texas diz que Jake fez. Agora, Plano, Texas é onde tudo isso acontece. É um subúrbio de Dallas, e Plano parece ter sido um novo lar para a família Begani. Descobrimos que, em abril, Eliana postou em um grupo de bairro de Plano dizendo, abre aspas, olá pessoal, estamos animados em compartilhar que nossa família está se mudando de Orlando, Flórida, para Dallas por causa do trabalho do meu marido. Atualmente sou corretora de imóveis na Flórida e mais adiante continuarei minha carreira no Texas também. Temos 2 meninos adoráveis, um de 4 anos e outro de 18 meses, e adoraríamos nos conectar com outras famílias da região. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, ficarei feliz em conhecer novos amigos e começar a construir nossa comunidade em Dallas. Agora, parece que Jake é originalmente do Oregon, e então ele começou a namorar Eliana em 2019. As redes sociais dele mostram que ele assumiu um relacionamento no Facebook com alguém em fevereiro daquele ano. Logo depois, esses dois começaram a postar fotos juntos. Eles acabam se casando. Eles acabam tendo esses 2 filhos pequenos e a vida parecia ótima. Foi só em novembro do ano passado que Eliana postou, abre aspas, eu te amo, Jake Begani. Obrigada por esses 7 anos juntos. Deus abençoou a nossa história, o nosso amor e a linda família que construímos, especialmente nossos filhos, que tornam nossas vidas melhores. Um brinde a nós, aos planos dele e a muitos mais anos juntos. Agora, mesmo que Jake tenha postado aquela linda montagem da família apenas alguns dias antes de supostamente matar a Eliana, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Os dois estariam passando por um divórcio. Agora, não está claro quais são as circunstâncias em torno da separação, mas um amigo disse à polícia que Eliana e Jake estavam afastados um do outro. E voltando àquele dia, 12 de agosto, Eliana tinha dito àquela amiga que, antes de se encontrarem para o café da manhã, ela iria buscar seus 2 filhos, de apenas 2 e 5 anos de idade, de um apartamento onde Jake aparentemente estava morando. É esse condomínio de luxo na Charles Place, em Plano, Texas. Agora, Eliana disse que iria se encontrar com essa amiga para o café da manhã às 8h30. E ela tinha compartilhado sua localização com essa amiga. E disse que esse processo de buscar as crianças não deveria levar mais do que 10 a 15 minutos. Mas essa amiga, quando Eliana não apareceu para o café da manhã, ela olhou para o celular. Ela viu a localização da Eliana e percebeu que não estava se movendo daquele condomínio onde ela foi buscar os filhos. Ela então aparentemente entra em contato com a mãe da Eliana, que diz que também não consegue falar com a filha. Agora, há mais contexto que estamos descobrindo. Não apenas que esse era um casal que estava passando pelo processo de divórcio. Por mais legal que o Jake pareça em fotos e nas redes sociais,
Bem, de acordo com a polícia, abre aspas, testemunha 1, que é a amiga, informou que havia preocupações sobre Jake Begani ter sido violento no passado. Agora é aqui que começamos a ter uma visão diferente de Jake Begani. A polícia diz que foi chamada para uma averiguação de bem-estar no apartamento de Jake. Eles bateram na porta e Jake atendeu. Isso foi por volta das 10h23 da manhã. A polícia diz que perguntou a Jake onde está a sua esposa e, abre aspas, ele informou que ela tinha estado lá mais cedo naquele dia, mas que ele não sabia onde ela estava no momento. Jake Pagani informou que eles estavam passando por um divórcio e que ela veio buscar uma criança, mas a criança não estava se sentindo bem. Agora escute, nesse momento, se você é um policial em Plano, Texas, isso é uma história suspeita, considerando que foi dito sobre esse casal, o fato de que eles estavam passando por um divórcio e a amiga de Eliana acusando Jake de ter sido violento no passado. Mas um dos policiais aparentemente também percebeu algo que seria fundamental para desvendar essa investigação. Segundo as autoridades, o policial descobriu, abre aspas, uma grande mancha aparentemente molhada na camisa de Jake Pagani. E o policial então perguntou a Jake sobre aquela mancha molhada e Jake disse que estava limpando. Novamente, essa é uma resposta suspeita. A polícia então perguntou a Jake se eles poderiam dar uma olhada na garagem e Jake disse que sim. Parece ser um daqueles apartamentos onde você tem um apartamento em cima e aí você desce para uma garagem onde guarda seus veículos. Agora, além de dizer que tinha visto Eliana mais cedo naquele dia, Jake naquele momento não tinha muito mais a acrescentar. Então, aparentemente, a polícia verifica a garagem. Eles veem que o carro do Jake está lá dentro e depois voltam para a viatura deles. Tudo isso, tenho certeza de que para os policiais, tudo isso parecia suspeito, soava estranho. Algo deve estar acontecendo aqui. E eu realmente espero que um dia a gente consiga ter acesso às imagens da câmera corporal desse incidente para ver com os próprios olhos. Mas, no Texas, isso geralmente só acontece depois que o caso é concluído. Agora, os policiais voltam para a viatura. E quando eles chegam, há um bilhete esperando por eles relacionado à ocorrência que estavam atendendo. E é o tipo de bilhete que faria você sentir um calafrio na espinha. Esse bilhete dizia, abre aspas, eu acredito que alguém foi ferido ou morto. A polícia diz que a própria mãe de Jake Pagani ligou de outro estado para as autoridades, enquanto os policiais aparentemente estavam dentro da casa com Jake. E ela diz que tinha acabado de falar com o filho antes dos policiais chegarem ao apartamento. Jake supostamente disse à mãe, abre aspas, eu tenho algo para te contar. Ela está morta. Nós brigamos e ela está morta. Isso muda tudo para a polícia. Depois que eles recebem essa nova informação, eles voltam para dentro e algemam Jake. E isso é o que sabemos sobre a suposta conversa que tiveram com Jake dentro do apartamento. Ele aparentemente disse, por que vocês estão fazendo isso? E os policiais disseram para ele, você está detido. Sua esposa está aí? Você não está preso. Ela está aí? Então, quando os policiais perguntaram a Jake por que ele disse para a mãe dele que Eliana estava morta, ele teria respondido, abre aspas, como você saberia esse tipo de coisa? Agora, enquanto a polícia interroga Jake, eles voltam sua atenção mais uma vez para aquela mancha molhada que estava na camisa dele, porque parece que secou, e agora havia uma mancha marrom avermelhada ali. E a polícia acredita que aquilo é sangue. Eles dizem que nesse momento já tinham causa provável suficiente para revistar o apartamento dele em busca de Eliana. Agora, é importante notar que enquanto essa conversa acontece e a polícia tenta descobrir o que aconteceu com Eliana e se ela foi ferida, os filhos do casal de 2 e 5 anos estariam no apartamento. Agora a polícia disse que não está claro o que essas crianças viram ou que podem ter vivido no apartamento naquela manhã. Mas com Jake detido, a polícia então volta para a garagem, eles dizem que vão até o carro de Jake e abrem o porta-malas. E eles dizem que dentro do porta-malas estavam os restos mortais de uma mulher. E eles dizem que era o corpo de Eliana Begani. Segundo a declaração juramentada de prisão que temos, as roupas dela pareciam ter sangue. Eles também observam que ela tinha, aspas, danos significativos no rosto e na cabeça, além de vários hematomas pelo corpo que pareciam ser de uma suposta briga violenta. A polícia diz que as crianças foram retiradas da casa. Eles também afirmam que encontraram uma grande quantidade de respingos de sangue dentro do apartamento. Jake foi preso. Ele foi acusado de abuso de cadáver e homicídio em primeiro grau, e neste momento está detido na cadeia do condado de Collin, no Texas, sem direito à fiança.
E os sorrisos que vimos dele naquelas inúmeras fotos de família online agora foram substituídos pelo olhar frio e sem vida de um acusado de assassinato em uma foto de ficha policial. Agora, ainda há muitas perguntas que precisam ser respondidas nesta investigação. Não sabemos qual é a causa oficial da morte de Eliana Begani, embora a polícia tenha descrito sinais visuais de trauma em seu corpo nos documentos judiciais. E o que sabemos sobre ela é que era mãe e parecia realmente se importar com seus filhos. Ela trabalhou duro em sua carreira. Ela fez sacrifícios pela família, como se mudar para o outro lado do país por causa do emprego do marido. E agora, esse marido, que fazia parecer que realmente se importava com a família, está atrás das grades e talvez nunca mais seja uma pessoa livre. Quem se junta a nós agora para falar sobre esse caso é o instrutor policial Sonny Slaughter. Sempre é ótimo ter você aqui no Law and Crime, simplesmente, sabe, ao analisar o documento policial que temos, meio que expondo a narrativa pela perspectiva dos policiais. E há muito para se falar, claro, focando na vítima, Eliana Begani, nessa história, mas eu só fico pensando nesses policiais. Você recebe uma chamada para verificação de bem-estar, e eu sinto que 95% dessas podem ser apenas parte do seu trabalho, sabe, ao longo do dia, como policial. Mas aí você recebe essa... e de repente algo simplesmente não parece certo. E isso acaba se transformando em algo que tenho certeza de que eles não poderiam ter previsto. Com base no que você leu ao analisar esse documento como instrutor policial, o que mais chamou sua atenção sobre como a polícia lidou com isso? Eu acho que eles fizeram um trabalho excelente e digo isso de verdade. Como você disse, eles, sabe, os policiais, na maioria das vezes, eles recebem esse tipo de chamada regularmente, sabe? Isso faz parte do trabalho deles. As verificações de bem-estar, sair para garantir que alguém está bem. Mas então, quando li os documentos, quando li o depoimento juramentado e o nível de detalhe que o policial colocou no depoimento dele, eu senti ele, senti as palavras dele, a presença dele. Eu senti o quanto isso provavelmente significou para ele, mesmo que eu não estivesse lá. Era muito detalhado, muito bem escrito, muito específico. E dava para sentir a presença dele andando, sabe, deles entrando e fazendo perguntas. E uma parte crucial que você mencionou, algo não parecia certo. E foi isso que eles sentiram imediatamente. E você pode perceber isso pela linguagem no documento, quando ele abre a porta e eles veem a mancha. Então, é como olhar uma pessoa nos olhos e ir direto para aquela mancha e dizer: Ó, algo está estranho. E foi isso que eles sentiram. Sim, eu também achei uma coisa interessante. E talvez você consiga explicar isso melhor, porque na declaração juramentada que você leu, eles tiveram essa interação com eles. E, primeiro de tudo, disseram para eles antes de entrar que havia algum tipo de histórico de violência. Há um divórcio que potencialmente, eu não sei se eles já tinham dado entrada, mas eram considerados separados na época, parecia que as coisas tinham acabado. E então eles voltam para a viatura deles. Tenho certeza de que eles ficaram tipo, aquilo foi, mas então é como se houvesse uma novidade para eles. E isso aparece na tela onde eles estavam, tipo, e a anotação diz que a mãe supostamente tinha ligado. Disse que falou com o filho, e o filho disse que Eliana Begani estava morta. E eu só achei interessante onde, sabe, eu tenho certeza que eles têm, sabe, eu não sei se walkie-talkie é o termo certo, mas IFB, ou seja lá o que eles estão usando, sabe, onde isso poderia ter sido passado pela central de despacho, tipo, sabe, mas não foi. Pareceu que a forma como essa informação foi transmitida aos policiais foi de um jeito seguro, onde eles pudessem entender com o que estavam lidando para então voltar e aí, sabe, não era só uma verificação de bem-estar, mas agora eles estavam preocupados se essa mulher tinha sido assassinada ou não. Certo. Então, chamadas de violência doméstica, mesmo que essa tecnicamente não fosse uma chamada de violência doméstica, era uma chamada de verificação de bem-estar. Chamadas de violência doméstica são as chamadas mais perigosas que as forças de segurança atendem todos os dias. Sem dúvida, não há nada mais perigoso do que essas chamadas. Por isso, geralmente vem com muitos detalhes. Essa chegou inicialmente como uma chamada de verificação de bem-estar. E, sabe, eles ficam com os rádios nos ombros, no cinto, ou onde quer que estejam presos, que é o que você estava falando, para receber informações em tempo real. Mas, quando eles receberam a chamada inicialmente, era apenas para verificação de bem-estar. Mas, quando eles voltaram para a viatura e viram os detalhes adicionais sobre a violência e sobre a ligação, e que havia um incidente, isso mudou a postura deles. Eles já tinham essa impressão. Isso parecia estranho.
E agora eles tinham mais confirmação de que era estranho. Era potencialmente perigoso para eles e que alguém estava em perigo. Então, tudo isso faz com que eles tenham uma postura diferente ao voltar. Mas o fato de eles realmente terem ido até a viatura e estarem lá dentro, em primeiro lugar, era segurança, uma viatura onde eles podiam se afastar, um sinal de segurança, porque muitas vezes nesses incidentes as coisas podem ficar violentas muito rapidamente. Mas eles estavam no carro deles. Mas ter que sair de novo os coloca em outro nível de perigo. Então isso aumenta a forma como eles vão responder, reagir e como vão agir. E então a mancha fez mais sentido. Sim, e a única dúvida que eu tinha era, sabe, as crianças estão na casa, sabe, e elas não têm, sabe, é meio que essa questão de causa provável. Nós lemos o documento com o benefício da retrospectiva, sabendo quais são as acusações e como chegaram a esse ponto. Mas é como se você voltasse ao momento em que eles vão para a viatura e é como se, será que poderia ter sido feito mais naquele momento em que algo não parecia certo, mas as crianças ainda estão lá. E então eles voltam para a viatura e você fica preocupado com a segurança das crianças, especialmente com o que sabemos do que ele está sendo acusado. Mas aí, enquanto você lê isso, tem que entender que para esses policiais, eles não fazem ideia do que está acontecendo, sabe? E eles meio que vão aprendendo enquanto as coisas acontecem. Em que ponto havia causa provável? Porque eles realmente listam o momento em que sentiram que havia causa provável. Porque você tinha o que a mãe aparentemente disse e essa informação chegou. Você tem a mancha que não parecia certa. Mas como chega a esse ponto de causa provável, especialmente numa situação doméstica em que, naquele momento, eles não sabiam se Eliana tinha ido embora de carro para algum lugar, se ela estava chateada com o divórcio e foi embora. Isso claramente não é o que a polícia diz que aconteceu. Mas, sabe, como você lida com essas situações como policial, parece tão difícil porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Você tem que tomar a decisão certa e tem que seguir a lei, onde é assim, se não há causa provável de que algo aconteceu, não é como se você pudesse simplesmente tirar as crianças de casa. Exatamente. E a pressão existe. Mas, como você disse, você não pode quebrar a lei para fazer algo, porque ele deu uma explicação. Ele disse que as crianças não estavam se sentindo bem. Então, ela deixou as crianças em casa. Então, você não pode simplesmente dizer automaticamente: bom, deixa eu ver as crianças, porque isso não é necessariamente algo pelo qual você pode conseguir um mandado com base em causa provável. Porque não havia sinais claros que indicassem perigo real naquele momento, até que eles voltaram pela segunda vez. Mas eles ainda tinham que seguir um processo. Lembre-se, mesmo que você ache que eles não viram as crianças, que eles não ouviram as crianças, eles realmente não ouviram. A mancha vermelha na camisa e o fato da mãe estar desaparecida ainda não eram suficientes, exceto com o agravante de terem voltado. Na segunda vez, quando a mãe dele, não a mãe dela, a mãe dele ligou e disse que o filho dela disse que ela estava morta. Agora, isso ainda é informação de ouvir dizer. Então lembre-se, eles ainda precisam seguir a lei. Eles ainda precisam fazer perguntas. Mas não disseram que ele estava preso. Lembre-se, eles usaram a linguagem correta, o procedimento correto. Você está sendo detido. Isso ficou muito claro ali. Eles disseram que você está sendo detido, o que significa que detenção e prisão não são a mesma coisa. E ele também tinha permitido a eles, antes de voltar para a viatura, a oportunidade de ir até a garagem e olhar lá dentro. Então, embora o comportamento dele parecia estranho, não era o suficiente, porque ele permitiu que eles fizessem tudo o que pediram para ele fazer, o que não quebrou as regras. Isso levantou algumas suspeitas, mas não o suficiente para que fosse tipo, ok, então vamos simplesmente entrar e pegar as crianças. Então eles realmente agiram pensando na segurança deles e no interesse das crianças, porque eles não sabiam onde as crianças estavam. Certo. E eles tinham que ser cuidadosos. Eu também penso na mãe do Jake Pagani, e você sabe, tem isso. Não é uma situação em que tenho certeza de que ela queira um tapinha nas costas ou algo assim. Nenhum pai gostaria de estar na situação em que ela esteve por causa do seu filho. Seu filho ligou e disse que talvez, você sabe. Não é? Ele disse que, você sabe, ele disse que houve uma briga e que ela está morta. E eu sinto que já houve casos em que você vê um pai que não vai entregar o próprio filho. Mas nesse caso, ela fez a coisa certa, de acordo com as autoridades. Ligar e dizer, ei, foi isso que meu filho me contou. Que, você sabe... Quero dizer, é difícil imaginar como pai o quão difícil seria essa ligação e simplesmente deveria haver, sabe, reconhecimento para ela por ter tido que tomar o que é uma decisão praticamente impossível de realmente ligar. Mas é a decisão certa nessa situação, com certeza.
Eu concordo, concordo totalmente. Porque e se o filho dela estivesse só dizendo algo que não era verdade? E aí ela ligou e contou o que o filho disse. E depois nada disso fosse verdade. No entanto, ela não estava pensando só no que o filho disse, ela estava pensando nos netos. E na maioria das vezes, a gente sabe quem são nossos filhos. Nós conhecemos eles, sabemos como eles se comportam. E mesmo que a gente não ache que eles possam matar alguém, às vezes também já houve indícios de violência em um relacionamento. Ela provavelmente estava ciente e que ele poderia ter feito alguma coisa, porque por que ele ligaria para ela e diria isso? Então ela fez a coisa certa. Acho que devemos absolutamente dar crédito a ela por isso e provavelmente segurar a mão dela ao mesmo tempo, porque ainda é o filho dela. Ainda é o filho dela. E ele fez algo tão horrível com a nora dela, certo? Que deu à luz os netos dela. Então, a dinâmica aqui, assim como as dinâmicas das forças policiais, é única. A dinâmica da mãe do suposto assassino intervindo em favor dele, isso é algo único. E então, o fato de que as autoridades conseguiram obter um mandado com base em causa provável para pegar as crianças e, infelizmente, encontrar o corpo da mãe delas. Ele teve que fazer muita coisa em um período de tempo muito curto. Lembre-se, porque ela ia se encontrar era com a mãe dela ou alguém Um para o amigo em café da Dallas manhã. por volta das 8. E então a ligação para a polícia foi por volta das 10h20. Que é, sabe, de novo, tipo, só pra pensar, sabe? E a outra parte disso também é essa mancha, tipo, a história da mancha. E a forma como isso está escrito, tipo, a camisa tem, sabe? Se for, sabe, digamos. E nesse caso eles alegam que ele tinha sangue na camisa. Provavelmente tentou limpar com algum tipo de água. A camisa está molhada quando a polícia chega, mas está seca quando eles voltam. Eu sei. Sabe? E a polícia não é contratada para escrever relatórios bem. Sabe? Tipo, quero dizer, alguns deles são bem sem graça de ler. Mas o detalhe, é algo que, tipo, você simplesmente, como você disse, você meio que sente isso enquanto está lendo. Sabe, o divórcio faz, sabe, felizmente eu nunca passei por isso, mas vemos em tantos casos, o divórcio faz as pessoas fazerem coisas malucas, relacionamentos, amor. Isso faz as pessoas fazerem coisas horríveis. E se você assiste ao Law and Crime ou Tribunais, Sim. infelizmente vemos isso com muita frequência. Mas ainda assim, por mais superficial que as redes sociais possam ser, como alguém pode postar fotos feliz, sorrindo, sem realmente, sabe, pelo que eu descobri, talvez algumas multas de trânsito, nunca realmente um histórico criminal, e ainda assim, supostamente matar a mãe dos seus filhos? E ainda conseguir manter uma certa postura, mesmo que estivesse agindo de forma estranha com a polícia. Mas essa era uma pessoa que, no momento, eu consegui, pelo menos naquele ponto, a polícia foi embora, eles não sentiram que tinham causa provável para nada por causa do jeito que ele estava agindo. A gente não tem a câmera corporal nesse momento, mas é só. Isso só te dá uma ideia das pessoas com quem a polícia tem que lidar, onde claramente tem algo errado com essa pessoa. É. E me surpreende que possa ser a mesma pessoa que você vê nessas fotos. E, sabe, eu estava pensando, enquanto esperava para termos essa conversa, eu já fui divorciada, já fui casada 2 vezes, já fui divorciada. Mas uma coisa que eu sempre disse, eu não quero que ninguém me ame tanto a ponto de poder me matar. Eu não quero esse tipo de amor. Eu nunca vivi esse tipo de amor. Tipo, eu me dou super bem com meu primeiro marido. O segundo morreu. Eu não matei ele, mas o nível de as redes sociais têm uma maneira de falsificar ou colocar eu não sei, um escudo sobre a verdade, às vezes sobre a vida das pessoas, onde você pensa que tudo é tão perfeito, essa pessoa é tão incrível. E porque quando somos transparentes, as redes sociais fazem o contrário. Quando você é transparente e fala sobre quem você realmente é. E como você e eu estávamos dizendo, esses casos me machucam profundamente. Eu sou mãe, eu sou avó. E eu não conheço nenhum dos apresentadores como vocês, os especialistas que venham aqui e não sintam esses casos, para quem eles não importem. E às vezes a gente é muito atacada pelas posições que adotamos profissionalmente sob uma ótica ou outra. Eles agem como se a gente não se importasse.
E eu acho que isso é uma das coisas que as redes sociais fazem que nos prejudicam como sociedade. Não permite que as pessoas sejam autênticas. Então a gente pode ver, tipo, onde ou ter mais compreensão sobre como ele passou de amá-la, ter 2 filhos, até assassiná-la, supostamente assassiná-la, em casa ou perto de casa, com os filhos deles, de 2 e 5 anos, perto deles. Isso é horrível e hediondo, Sim. como você. Você vira essa chave? E eu sei, eu não quero ouvir que as pessoas surtaram ou que ele surtou desse jeito, porque o que fez ele surtar, se eles também já tinham esse histórico de violência, que é um dos motivos pelos quais eles estavam afastados. Agora, ela poderia ter sido, eles poderiam ter tido violência dos dois lados, onde ela era violenta e ele também, e eles não conseguiam ficar juntos. Mas o assassinato em casa com os 2 bebês, e ele estava bastante calmo quando apareceu com a história de que as crianças estavam doentes. Essa era a questão, era a calma dele, onde ele É. ainda conseguia mentir supostamente à polícia. Sim, E eu só, sabe, essas histórias meio que voltam pra essa questão, porque é tipo, aqui está, sabe, ela fez a coisa certa. E aparentemente, tipo, compartilhar a localização dela com uma amiga dizendo, ei, isso vai levar de 10 a 15 minutos. Se demorar mais que isso, sabe, te vejo depois. Sabe, eu não sei se foi tipo, ei, se você não tiver notícias minhas em 1 hora, chame a polícia. Mas foi tipo, é só que nesses casos, sabe, eu não acho que ela suspeitava que ia acontecer desse jeito, naquele dia. E é tipo, como você protege as pessoas sem entender o que vai acontecer no futuro nessas situações tão carregadas de emoção? E eu não conheço Jake Pagani, eu não sei, nós não sabemos neste momento. Como é esse histórico de violência de verdade, o que levou ao divórcio? Isso pode muito bem ter sido o motivo, o ponto central. Mas, ainda assim, você se pergunta, como podemos proteger as pessoas que estão nessas trocas de guarda? Especialmente nesse caso, onde parece que eles nem tinham entrado com pedido de divórcio. Então é um afastamento e é meio que uma situação não oficial, onde a polícia realmente não tem nada em que se basear, a menos que você tenha a documentação. bem, sabe, o fato da amiga ter ligado tão rápido e ela não ter aparecido significa que havia algum tipo de. Talvez não fosse um plano frio e coordenado, mas ela sentia algum nível de medo e as pessoas ao redor dela entendiam o que era isso. Gente suficiente sabia que se eu não aparecer, então você precisa mandar alguém. Então, pode não ter sido um plano formal, mas ela tinha algumas coisas preparadas que indicavam seu nível de medo ou ansiedade. E outras pessoas percebiam isso, elas entendiam. Elas sabiam disso. Elas acreditaram nela e agiram rápido o suficiente para que isso não se tornasse um caso prolongado de desaparecimento. E eu acho que quando as pessoas dizem coisas como eu tenho medo dessa pessoa, eu acho que precisamos ouvi-las. Precisamos escutar o que elas estão dizendo e depois voltar na nossa memória para ver se tem algo que a gente talvez reconheça disso. Porque às vezes, sabe, a gente sempre pensa que abuso e violência são físicos, mas podem ser emocionais, psicológicos e financeiros. Então, se a pessoa já disse algo como eu não tenho acesso ao dinheiro e não posso fazer isso. Isso pode ser abusivo e controlador, e não necessariamente violência física. Então, como você disse, a gente não sabe o que foi que levou eles a ficarem afastados, mas foi o suficiente para quem ela ia encontrar perceber que havia um problema e ela não apareceu. Então, a pessoa ligou imediatamente para pedir que a polícia verificasse se ela estava bem. E também é bom que a polícia recebeu o chamado e foi imediatamente. Não estou dizendo que foi em 5 minutos, mas eles não hesitaram e foram verificar, porque cada vez mais pessoas estão tendo incidentes assim, que nem sempre levam a assassinato. Mas estamos vendo violência e assassinatos acontecendo cada vez mais quando se trata dessas questões com crianças e custódia. E nem sempre são os homens que machucam as mulheres. Temos casos em que mulheres fazem isso contra homens. E você sabe, estamos cobrindo esses casos no Law and Crime. Estamos cobrindo eles na Court TV, onde mulheres planejaram assassinatos. Estes são dias difíceis e tempos diferentes. E nós realmente precisamos estar abertos, atentos e conscientes. E eu acho que toda vez que converso com você, sinto que quando temos essas conversas, talvez não tenhamos todas as respostas para o público. Talvez não saibamos tudo o que todos devem fazer. Mas damos a eles pelo menos uma dica suficiente para que possam aproveitar, para prestarem atenção.
E, se não acontecer com eles, que reconheçam isso em outra pessoa. E eu acho que é isso que o Law and Crime, o Core TV e programas como este, é isso que fazemos pelo público, porque o silêncio da violência está alto demais hoje em dia. E estamos vendo casos em que isso vira um caso de assassinato, porque alguém ignorou os incidentes que continuavam acontecendo. É. E sabe, é difícil, e eu acho que esses casos, você espera que ao contar pra eles e pras pessoas que veem histórias como essa, sabe, talvez se elas estiverem nessa situação ou se tiverem um amigo com quem estejam preocupadas, que elas, sabe, infelizmente através de uma vida perdida e uma vida linda, parece que, sabe, a Miana Pagani tinha que isso possa salvar outra pessoa. Então, vamos ver o que acontece a seguir. Neste caso, Jake Pagani está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. Vamos ver qual pode ser a defesa dele. Claro, todo mundo merece uma defesa. Ele é inocente até que se prove o contrário, com certeza. Vamos ver o que acontece a seguir. Sonny Slaughter, instrutor de segurança pública. Sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigada por me receber. Certo, antes de irmos, quero colocar uma informação importante na tela. Esta é a linha de apoio à violência doméstica. Ela funciona várias horas por dia e pode ajudar você se estiver em apuros ou se conhecer alguém que esteja passando por isso. Ela atende pessoas que falam vários idiomas e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O número é 800-799-7233. Você também pode enviar uma mensagem de texto com a palavra START para 88788 ou acessar o site thehotline.org. Isso é tudo no On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.